Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 204 e minguando até 1086 dias, 6 de julho de 2024. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinalize o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Quinta parte, intervenção de Cristo. Intervenção de Cristo é anticristo, tá? É um relacionamento social falso. Muitas pessoas nunca tinham isso mesmo, digamos assim. Mas é o que eu quero, eu estava tendo dito no blog anterior, é o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Ó, vamos repetir o finalzinho do blog anterior passado, certo? Da quarta parte. Vamos repetir, porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Vamos lá. E conhecendo todo este trabalho de Deus dentro do Cristo Satanás e que estava na origem de um destes corpos, caiu do céu com grande furor e disse: corte a árvore e espalhei as suas origens. Tá vendo? Ele diz: corte a árvore, corta a árvore. É isso aqui, ó. Corta a árvore e espalhe as suas origens. Quando ele diz espalhar a sua origem, significa que as pessoas não iam ter mais ciência das suas origens, não ia saber mais que ele tinha relacionamento com Cristo, não ia saber disso. Então eles iam começar a criar anticristo. Vai formar inconsciências, vai agir pelo medo, pela emoção, tudo aquilo que é negativo para Cristo, eles iam propagar isso. Pelo quê? Pelo que foi sacrificado. Mas aí, outra coisa que eu quero que vocês entendam, antes dessa parte, eu tinha tido dito que Deus não precisou de sacrifício para formar o Cristo, o relacionamento social, para formar isso aqui. Ele não tem sacrifício, Deus não precisa desse sacrifício para formar. Mas as pessoas, elas se escandalizam no que vê. Então, o anticristo foi uma permissão, né? Que, de uma certa forma, uma ação que veio aqui pelas inconsciências. Por quê? Esse globo aqui, sendo ele Cristo, já estava contaminado. Ninguém tinha relacionamento social mais. Ou seja, não temos nada mais a perder. As pessoas já eram mal educadas, desrespeitavam todo mundo, por exemplo. Então, desgraça por desgraça, por exemplo. Vamos explicar o globo, que eles estão todos desgraçados, por exemplo. Vamos explicar o Cristo, que eles são desgraçados. Aí veio a permissão, permitiu. Aí, né, a consciência estando habitado, ele permitiu esse sacrifício, porque assim, ele sabia que ele poderia intervir isso. Até então, essa consciência era própria de Cristo, é o próprio Cristo, é o próprio Cristo. Essa consciência, irmão, espiritual. Não estou falando de corpo físico, não. Porque corpo físico escandalizado é anticristo. Consciência de Deus, ela estava habitada, certo? Aí não tem relacionamento social e escandaliza aqui na expressão visual. Aí cada um vai, na divisão de bem, cada um vai criar o seu relacionamento social. Aí que entra o Jesus, o falso relacionamento social, o anticristo, o anticristo. O anticristo são criação humana.
Eles criam um Deus para eles criam um relacionamento social para eles, tudo que eles fazem, eles criam, e Jesus criou. Aí caiu aqui, pronto, cortou a árvore, o relacionamento social, todo mundo caiu na divisão de bens, mas até então, Deus não precisou de nada para formar Cristo, ele não precisou de sacrifício para formar o Cristo. O anticristo, ele veio como um acidente da própria natureza humana, de não conhecer a Deus, não conhecer Cristo, não conhecer que eles são espírito, igual a Deus, que Deus formou ele espírito, quando Deus vem para o Cristo, ele forma espírito. Porque até então ele era isso aqui, ó, na glória de Deus é vida e corpo só, certo? Dessa estrutura, vida e corpo, mas glória e espírito também, mas a vida e corpo é o que conta aqui, ó. Isso aqui é a origem do homem. Aí, depois da morte, Deus forma espírito para o corpo. E do corpo, ele forma o relacionamento social, com verdade, com mentira. E aqui as pessoas poderiam pedir um relacionamento bom, se eles não falassem mentira. Então é aqui que Jesus entra. Ele sai do relacionamento social, vem aqui e sacrifica. Ele destrói a consciência de Emmanuel, por exemplo, ele destrói esse corpo aqui, por exemplo, aí preserva a consciência de Emmanuel, porque isso aqui está dividido, consciência volta para Deus, então esse corpo fica na imagem, as pessoas ficam propagando nele. Vê que está desligado para cá e desligado para cá. Entrou aqui. De uma certa forma, ele sacrificou esse corpo, criou uma imagem para ele. Aí Jesus ficou aqui, ó, postado aqui, na imagem do homem. Aí essa imagem poderia ser a minha falsidade. É a minha falsidade, é a minha falsidade. É a sua falsidade, é a sua falta de consciência, falta de respeito com o relacionamento social. Resolve tudo na expressão visual, escandaliza e se permite ser escandalizado. Então, porém, vamos continuar aqui. Corte a árvore, espalhei as origens. Porém, este corte ele teria que sacrificar. Não, Deus não precisa desse sacrifício. Deus não precisa desse sacrifício. Aí, como as pessoas acreditam que vê, então corta a árvore, então, sacrifica. Então, sacrifica esse corpo. Cortar a árvore significa sacrifica esse corpo. Um dos corpos de Cristo, né? Ele precisou de sacrificar um dos corpos que dividia e dividiu esse sacrifício em duas línguas, né? Uma para a origem do corpo, agora sim está dividida. Origem do corpo, palavra da vida, certo? E outra para o relacionamento social. Consciência do corpo, certo? Consciência do corpo. De uma certa forma, é assim que funciona. Né? Duas línguas, uma para a origem desse corpo e outra para o relacionamento social, sendo que o relacionamento social ele ia dividir mais duas línguas. Duas línguas para quê? A inconsciência e consciente. A inconsciência ia gerar o medo, eles iam ficar no medo da peste. E as consciências, eles iam trabalhar uma física quântica dentro da sociedade, ia criar estrutura, arte, tudo isso, tá aplicado ao anticristo. Igrejas religiosas para conter a emoção das pessoas, né? Assim, são muitas igrejas aí por aí espalhadas. Anticristo, tá, irmão? Tá? Anticristo, tudo anticristo, anticristo, tá? Nada de relacionamento social, nada de consciência, nada disso. E sacrificou o corpo, dividiram as línguas, sendo o sacrifício físico-emocional, e que explicam a morte comum. Morte comum significa corpo, morte mesmo. Morte comum é comum. Né? A incomum, ela vai explicar nós estamos em vida e nós vamos ausentar dos nossos atos emocionais para fazer um trabalho, sei lá, consciência oculta. E sacrificou a emoção que pode explicar a falta do conhecimento desta ação, ou até mesmo a consciência desta ação. A falta de conhecimento, até mesmo a consciência dela, que tem muitas pessoas que veem fazendo ação consciente, dividindo essas duas línguas de forma inconsciente e consciente. Maravilha. Bem explicado. A única coisa que eu quero que vocês entendam, a princípio, que Deus não precisa de sacrifício, tá, irmão? Para formar o Cristo. O Cristo não é sacrifício, não está aplicado no sacrifício
humano, não, ele não, de uma certa forma, ele não se aplica. Quando se aplica o sacrifício humano, aí é anticristo, é anticristo. Aí o relacionamento social todos fica falso. Vamos seguir em frente. Sendo consciente, ele vai para o relacionamento social para explicar a desmaterialização destas línguas, certo? Vai para fora, desmaterialização, esse vai para lá de cá, duas línguas, uma para o corpo aqui, bem fora, um para o corpo e outro para o relacionamento social. Esse corpo ali, ele vai poder ser vida ou ele vai poder ser morte. Se é vida, vai ser verdade, palavra da vida. Se morte, vai ser falsidade. Vamos voltar aqui que eu parei para explicar. Sendo a consciência, ele vai para o relacionamento social para explicar a desmaterialização destas línguas e propagar este sacrifício como um instrumento das línguas, e sendo a origem e que for da glória de Deus, os espíritos dos corpos, e ideologicamente falando, macho ou pai, tá? Macho e pai vai ficar do lado de cá. Quer dizer que as pessoas, que essa origem, o relacionamento social, muitas das vezes você vem do lado de lá e sabe que tem consciência nela. Sendo os corpos, o espírito desses corpos para o relacionamento social, né? Do outro lado, da esquerda. Sendo este a mãe, e que ideologicamente é Cristo, consciência desta glória. Bem explicado, né, irmão? Do lado de cá, pai, do lado de cá, mãe. Assim que vai funcionando. Você criar uma ideologia para isso, certo? Em determinada situação, isso aqui representa um homem em pé. Por que eu estou falando para isso? Porque mais tarde, os príncipes vai vir dividido também. Dividido na sua origem e dividido para o relacionamento social. Ele vai representar macho e fêmea no mesmo espaço de tempo. No mesmo espaço de corpo, ok? E de forma que, sendo Cristo é consciência de Deus, e sendo o corpo é consciência dos corpos, e sendo que o que estiver incumbido é para a origem dos corpos, e sendo macho e fêmea, ou espírito e corpo. Todos os corpos têm dois espíritos, um para a origem desse corpo, e que é formado com o espírito, e sendo o Espírito forma a palavra, e a palavra forma a vida, e com um só Espírito. Formamos dois Espíritos, sendo a palavra da vida. Um Espírito, nós pode formar dois Espíritos, palavra da vida, com um Espírito. E uma consciência de um corpo emocional, e podendo transformar em Espírito e glória. Sendo que a glória, ela vai representar a consciência desta origem, sendo de Deus ou do corpo comum. E sendo de Deus, especificamente, ele pode ser origem ou consciência dessa origem. Sendo o corpo comum, ele pode ser origem ou consciência dessa origem. E da mesma forma, um para formalizar a perfeição de Deus e na sua criação, e outro para formalizar a consciência dessa perfeição que há no corpo. E sendo que a consciência dessa perfeição de Deus não pode ser dividido no corpo por causa da recriação das línguas, pois todos os relacionamentos sociais têm o poder de bem dizer ou mal dizer da sua própria perfeição e que há no corpo, fazendo má e boa ação para o corpo emocional, e sendo que tudo pode ser determinado de um corpo, sendo uma imagem boa, vai ser bons relacionamento, e sendo imagem ruim, mau relacionamento, sendo que o bom e ruim são determinados pelos relacionamentos sociais, e sendo isto apenas uma ideologia das recriações das línguas. Muito bem dito isso, né? A princípio eu quero entender que quando o corpo está dividido entre origem e relacionamento social, é porque eles estão gerando uma crise. E gerar crise é anticristo, tá? Por isso que eles estão divididos aqui, tá vendo?
entre o bem e o mal. Aqui eles estão divididos, estão gerando crise. Não era para eles estar divididos, era para ser palavra, vida e corpo e glória de um corpo comum. Era para estar sendo gloriado com Deus, com Cristo. Mas como não tem relacionamento, não está sendo gloriado com Cristo, então eles estão divididos. Os príncipes estão divididos, né? Os corpos, os relacionamentos sociais estão divididos entre a origem deles e o relacionamento social. De uma certa forma, fez assim, ó, foi aberta. A terra, ela sofreu um terremoto e dividiu um do lado do outro. O relacionamento social veio para lá e as coisas de Deus veio para cá. Aí o que acontece? É preciso que esses quatro, eles andam alinhados numa mesma estrutura para Cristo, certo? Que vocês tenham, conheçam da sua origem um relacionamento social. Esse relacionamento social, ele vai dar para o quarto espírito, certo? E esse quarto espírito, ele vai ser gloriado com Cristo quando o corpo é verdadeiro, ok? Peço a vocês que se inscrevam neste canal, né? Se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Isso é importante, ok? E vou fazer uma leitura, repetir essa última parte, certo? Sendo o corpo vai formar dois espíritos, e da mesma forma, corpo e espírito. Sendo o corpo, ele vai mediar a origem que há dentro do corpo e sendo a glória deste corpo. O espírito vai formar a palavra para esta consciência de forma expressiva e podendo ser bom ou ruim, verdade ou mentira, negado ou aceito. E cada relação com a sua individualidade única sobre esta consciência que relaciona a origem do corpo e corpo, e sendo o corpo é relacionamento social. Tudo bem explicado, né? Esse conteúdo está muito interessante do anticristo, a intervenção de Cristo, que é anticristo. Peço a vocês que acompanhem tudo que está sendo dito, ok? Se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela dedicação, ok? Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.